RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Pessoal, boa noite. Nós estamos com essas imagens maravilhosas. Por que você viu primeiro para ele? Os mais velhos. Os mais velhos primeiro. Então tá certo, tá certo. Pessoal, vou começar porque na verdade é sempre assim, né? Pessoal, nós estamos hoje com um programa iniciando com esta alegria, para estancar essa chuva que passou o dia todo massacrando a nossa cabeça em Porto Alegre. Nós estamos começando o Gourmets na TV, de número 45, saudando esta sexta-feira maravilhosa de cervejas. Começando saudando. Saúde que nunca nos falte. Que nunca nos falte. Mas... estamos no programa 45, né, Calil? 45. 40, são 2 meses, exatamente hoje que nós estamos por aqui. Exatamente, né? Incomodando os nossos telespectadores e eu acho, mas fazendo alguns programas muito bons. Eu acho que o rescaldo de tudo isso aí é positivo. Positivo, exatamente. Nós temos recebido uma série de manifestações de espectadores, de amigos, de companheiros de culinária, de companheiros de viagem, das nossas profissões, a mesma coisa. E esses 2 meses nos incentivam a melhorar e nos tornar um pouco mais afetuosos, principalmente ao receber os amigos como hoje. O Ricardo e o Paulo, né, eles estão aqui hoje. São especialistas em cerveja. E essa cerveja que nós estamos bebendo aqui foi feita por eles, não é uma cerveja comprada ali no supermercado, né? Não, ou tu compra no supermercado em garrafa? Não. Então isso Eu não conseguiria nem tomar uma cerveja. Nem tomar uma cerveja. Então isso aqui é puro ouro para nós. Ricardo, tu que é o cara que conhece a cerveja. Porque eu sei que você gostava de vinho. Gostava. E aí? Na verdade, assim, eu comecei a querer aprender um pouco de vinho porque eu não sabia qual é o vinho que me agradava. E aí, quando eu ia comprar o vinho, às vezes eu errava. E aí eu fui estudar o vinho para não comprar o vinho. Tu sabe qual é a minha teoria sobre vinho? Não sei, cerveja deve ser a mesma coisa, porque eu tenho visto cerveja de erva mate, cerveja de limão, cerveja de não sei o quê. O vinho, eu digo assim, até de uva se faz cerveja, vinho. Até de uva, mas nunca tem gosto de uva. Vinho bom não tem gosto de uva, né? Exatamente. E aí, por isso que tu trocou? Não, eu não troquei. Aí eu tentei aprender um pouco para não comprar errado. E, envolvido com gastronomia, eu descobri que tudo envolvia vinho na gastronomia. Isso me intrigava. Por que não cerveja? E eu sempre tomei cerveja. Só que cerveja, antigamente, era como vinho. Quando eu era guri, me lembro que o pai ia comprar um garrafão de vinho ali no Morro da Glória dos Padres. É verdade. Né? É verdade. Pindorama. Isso. Tu já te imaginou? Né? Já te imaginou hoje em dia? Meu pai fazia o mesmo. Para jantar com pipa e com garrafão, vai te correr de casa, não tem? Então, assim, a cerveja também foi evoluindo. E aí eu comecei a provar cerveja assim, por que eu gosto dessa e da outra não? Aí eu fui estudar um pouco. Mas antes de aprender sobre cerveja, eu resolvi fazer cerveja. Foi aí que eu levei a ideia lá pro Cooks e tal, e a gente começou a fazer cerveja. Aproveitando esse momento, o Paulo Prado e o Ricardo, eles iniciaram há 3 anos, né? Não, 7 anos. Já faz 7 anos, imagina. O tempo passa rápido. Como passa, meu Deus do céu. Eles iniciaram essa atividade lá no União, no Grêmio Náutico de União, e acabou essa Nós temos busca, algumas imagens que daqui a pouco essa busca da cerveja, né? Esse encontro deles acabou se reunindo com a confraria União Cooks, e hoje são dois momentos importantes dos meses, as reuniões do Cooks Beer e da União Cooks. Porque sempre que se faz cerveja,
tem os acompanhamentos, tem os doces, tem os salgados e tal. Porque a nossa cerveja é feita em panela lá, né? Na verdade, assim, eu, pelo menos, a forma com que a gente faz, que é em panela, pra mim, inclusive, a origem da cerveja é essa. A cerveja é gastronomia. Perfeito. A cerveja começou Sem dúvida. com as mulheres que faziam o pão e faziam a comida para a família e faziam cerveja. Então a gente essa é a origem? Essa é a origem. Na verdade, ela é chamada de pão líquido. Alguns dizem até que a cerveja é pão líquido. Porque o pão e a cerveja são os mesmos ingredientes. Tem os mesmos ingredientes. O mesmo ingrediente. E dizem que teria surgido por um acidente, que uma das mulheres teria esquecido o pão fermentando, choveu, enfim, molhou, e aquilo virou uma cerveja que não é a que a gente bebe hoje. Claro, sem dúvida. Mas ela fazia parte da dieta da família. Perfeito. Então, aliás, a participação da mulher na cerveja é uma coisa extraordinária. A gente, quando pensa em cervejeiro, logo pensa num alemão de barba, gordo. E a mulher é que deu início a isso e teve uma participação importantíssima na cerveja. E o Paulo, como é que entrou nessa fria aí? Bom, eu Na gelada. Na gelada. Eu, na realidade, eu gosto de vinho, gosto de cerveja, gosto de espumante, gosto de qualquer uma dessas coisas aí eu gosto. Mas a cerveja me encanta porque eu aprendi a fazer cerveja bem jovem, né? Ele é o grande técnico da turma. Paulo é o mestre cervejeiro. É o mestre cervejeiro. Eu aprendi a fazer cerveja há uns 40 anos atrás, na época que não tinha esse boom da Essa cerveja. febre artesanal. É que eu tinha um amigo, eu em particular, que o pai dele trabalhava na antiga cervejaria da Brahma, ali hoje é o Total, né? Sim. Continental. Mas na época era Brahma ainda. Eu sou da Brahma, eu não sou Não, mas o primeiro foi Continental. Sim, era cervejaria Continental. Sim, mas isso nenhum de nós pegou a Continental. Eu nem peguei. Barbaridade. Eu peguei. Eu não peguei. Ali da minha casa tinha aquele perfume de... sim. E eu tinha um amigo da minha mãe, que é uma amiga, que ela morava lá, Lúcia Bali, Ervino Bali. Ele era o mestre cervejeiro. Eu sei que eu conhecia aquela cervejaria por dentro. Eu sou do tempo da Brahma e peguei até no tempo dos barris que saíam as carroças, né? Isso aí eu me lembro. E aí tinha todas as terças-feiras, uma vez por mês, tinha uma visita na cervejaria. E como a gente era amigo do pai dele, ele nos levava lá para fazer a visita. Mas a intenção da visita era tomar cerveja depois que terminava a visita. Né? Todos os funcionários, ao meio-dia, ganhavam 1 ou 2 copos. Isso, tomavam. Hoje em dia, nas cervejarias, eles também... E aí, numa dessas visitas lá, eu conheci, tinha um senhor lá, exatamente, um alemão gordo, bochecha vermelha, experimentando a cerveja. Eu comecei a conversar com ele. E aí ele era o antigo mestre cervejeiro ali naquela época. Ele disse, Gurito, eu vou te ensinar a fazer cerveja. Ele me deu umas receitas e me dava um pouquinho dos insumos. Aí eu fazia em casa. Só que desde daquelas épocas? Eu tinha ali uns 19, 20 anos. E aí, resultado, em casa a mãe enlouquecia comigo porque explodiam as garrafas, né? Não tinha controle. Isso aí acontecia lá em casa. O meu pai uma vez resolveu fazer também cerveja. E lá no galpão ele botou todas as garrafas. De noite ela pam! Explodia. Porque a gente não tinha um controle, né? Mas saíam as cervejas boas. Quando fazia os aniversários lá, o pessoal ia em casa para tomar minha cerveja. E aí depois de um certo período eu parei porque eu casei, aí fui tentar fazer no apartamento e foi uma bagunça aí, paramos. Aí depois agora voltou de novo essa coisa da cerveja artesanal. Hoje você tem equipamento, tem acesso, tem curso, tem tudo, tem internet, né? Hoje em dia então tá muito mais fácil de fazer cerveja hoje do que naquela época. Claro. E aí eu já retomei, já há algum tempo, aí o Ricardo tinha montado o grupo lá da cerveja, me convidou para participar. Né? Foi antes do Paulo? Sim, foi o Ricardo, acho que foi tu que começou, né? Eu fiz o Cooks, quando eu me formei no Cooks, uma semana depois eu já apresentei a ideia, na época pro Alberto e pro Ney, eles toparam e a gente já elaborou um curso e a gente formou lá umas 15, 20 pessoas, desses 20 ficaram 6 que estão até hoje lá. E a gente começou fazer cerveja? Não é difícil. Na realidade, é muito simples. O processo é muito simples. Existem os segredos, naturalmente, né? Os cuidados tem que ter. Ela leva tempo. Leva um tempo, por exemplo, para fazer uma receita de 50 litros, é o que a gente normalmente faz, é de 5 a 6 horas. Eu te vejo lá até com computador e tal. A gente anota as receitas no computador, tem alguns cálculos, algumas fórmulas que a gente faz. Isso que a gente evoluiu o Paulo, né?
O Paulo ainda tem as planilhas dele. Tem as planilhazinhas lá. Ele é da época, porque eu vejo ele lá mexendo no computador, ligado nas panelas. Não, o Paulo tem as planilhas. Na realidade, a cerveja, como qualquer receita de culinária, ela tem uma receita, né? Tu tem que seguir o passo a passo. Tu tem que seguir aquele passo a passo de temperatura. Não pode ser assim nada. Não, mas isso ele já criou a receita antes. Sim. Então aquele passo a passo, porque existem 2 cervejeiros que andam transitando aí. O que olha na internet e sai copiando receita e não sabe o que está fazendo. E às vezes não sabe por que a cerveja não ficou boa. E é bom Tem cerveja ruim por aí, hein? Tem, mas tem muita cerveja boa. E é bom esclarecer. Tem muito boa. E é bom também. esclarecer assim, ó. Nem eu, nem o Paulo, nós não somos mestres cervejeiros. Certo. Nós somos homebrew ou cervejeiros caseiros. E eu sou sommelier de cerveja. Então, mestre cervejeiro é outra coisa. A pessoa estudou para aquilo. Sommelier de cerveja, ele só bebe. Não, estuda. Estuda. Na verdade, o sommelier, tu sabe mais que eu, né, Pipo? Porque é a mesma coisa. É a mesma coisa do vinho. Só bebe, eu bebo. Não, é a mesma coisa do vinho. Que foi criado lá pelos franceses para ajudar no restaurante, criar as cartas, poder indicar pro cliente. O que tem eu sou obrigado a estudar. De gente, de profissões diferentes. Eu sou sommelier. É isso aí. E aí agora eu não bebo, eu só estudo. Só estuda. Mas vou te dizer uma coisa. Ei. Tu sabe que o consumo de álcool é uma coisa que me preocupa. Sim. Quem tem filho adolescente, enfim, isso é uma coisa séria. Quando a gente descobre um universo da cerveja em que beber em quantidade já não é mais o que vale, e tu começa a beber com qualidade, Claro. eu bebo, mas muito menos do que eu bebia cerveja. Tenho certeza. Porque... Mas no mundo inteiro se bebe muita cerveja, né? Muito. Muita, principalmente na Europa, com frio. Esse boom da cerveja artesanal aqui no Brasil hoje, eu acho assim, eu vejo com os bons olhos. A gente já vê algumas mudanças. Por exemplo, até o comportamento dos grandes conglomerados de cerveja. Né? Hoje os próprios conglomerados estão voltando os olhos para esse mercado consumidor, porque antes eles ditavam qual a cerveja que a gente tinha que tomar, né? Que era aquelas águas e o que o pessoal tomava a cerveja congelando, porque quem toma cerveja congelando não gosta de cerveja, porque ele congela as Mas uma geladinha lá na beira da praia bom. Tem uma temperatura, mas aquele que tira a garrafa congelando, esse cara não sabe beber cerveja. Que ele congela uma coisa, além de cerveja, tu também faz pão, cuca, doces. Você é multifuncional. Faço o pão porque o pão é o mesmo processo da cerveja. É a cerveja sólida e a cerveja é o pão. E depois líquido. você vai fazer um pãozinho para nós. Vou fazer um pão que a gente faz normalmente com o que sobra, o mosto que sobra da cerveja. Que é bom, né? Que é uma coisa muito gostosa que vai fora, né? Que a gente aproveita. Como é que sobra aquele mosto? Ele fica... É o cereal que é feito pelo processo de mostura para fazer a cerveja, ele sobra e é descartado. A grande indústria leva para ração, faz uma série de outras coisas. Eles fazem outras coisas. E o grão fica ali, aquele grão da cevada, que tu tem que jogar fora, tem que descartar. E em casa a gente aproveita para fazer pão. Paulo, Ricardo, nós temos uma jornada longa com relação ao nosso programa de hoje. Eu espero que mais cervejas beberemos, bastante pão nós vamos ver o Paulo elaborar, né? E tenho certeza que vamos ter um programa agradável. Como foi rápido esse primeiro bloco, tanto que nós estamos terminando esse primeiro bloco, saudando novamente o nosso espectador, né? E que dentro de alguns minutos nós estaremos aqui novamente. Mas nós estamos aqui de volta com o Paulo, que o Paulo é o homem que faz pães e coisas deliciosas junto com a cerveja. E o pão, demora mais um pouco de tempo, porque ele tem que crescer, Então, nós vamos fazer as 3 etapas, mas o Paulo então vai explicar a primeira etapa, que nós temos que levar para o forno um pão que vai ficar como este aqui. Como este aqui vai ficar o pão. Esse é o finalmente. Mas como é que acontece? Esse pão aqui, ele leva uma mistura de farinha de trigo normal e o sobra de mosto da cerveja, né? Que dá um sabor muito delicioso. O mosto, ele é um grão malteado que é para ser transformado em cerveja, transformado o malte depois em açúcares fermentáveis. E depois de lavado, o grão fica dessa forma aqui. Ele fica o grão lavado, é o grão de cevada. Olha, né? até
A receita da cerveja, do pão está... A cerveja já deve estar aparecendo na tela. E aqui eu trouxe, porque a gente teve que adiantar uns processos, o pão já moldado e preparado num baneton, que é o que dá forma no pão para assar. Crescido já. Então nós vamos colocar ele agora no forno a 250 graus, enquanto depois a gente mostra como é que são os outros ingredientes. Como é que nós vamos chegar a esse ponto, né? Isso. Vamos desformar, não, parei um pouquinho, deixa eu desformar ele aqui. Ele é colocado, ele é formado e depois no forno ele é tirado na forma antes, então. Eu pensei que ele ia com o forno direto na forma. Olha que beleza, mostra pro espectador. Tá bonito aí, ó. Aqui tá ele, desformado, né? Tá bonito. Esse é o legítimo pão de cerveja. Vamos dar um cortezinho nele aqui, para ele levantar a pestana dentro do forno. Levantar a pestana é bom, hein? Tá boa essa. E vai para o forno bem quente a 250 graus. Esse forno é bom, hein? Ele vai ficar 20 minutos nessa temperatura e depois de 20 minutos a gente baixa ela para mais 20 minutos a 200 graus. Que nessa temperatura ele vai dar, que a gente chama de dar o salto, né? Que ele vai levantar aquela pestana e vai criar a casca. Existe um truque que se faz para criar aquela casquinha de pão, que é botar vapor dentro do forno. Se quem não tiver vapor, um forno com vapor, bota uma assadeira no fundo do forno e bota logo agora, nesse momento, uns 100 ml de água. Aí ele vai formar aquele vapor durante esses 20 minutos. Aí ele vai criar a casca. Que faz a casca. Que faz a casca. Existe um outro processo que se faz em casa, que é assar ele dentro de uma panela de ferro. Né? Você pega ele e faz um formato, porque a própria umidade do pão, a própria umidade do pão mantém ali dentro. Essa eu não conhecia. Aí que forma a casquinha. Bom, esse pão ali, que estava no mesmo baneton ali, que dá o mesmo formato, que ficou com essas raiazinhas aqui, ó. Essa é a pestana. Essa é a pestana que ele criou. Talvez aquele ali não crie muito, porque ele já estava um pouco crescido demais. Porque não pode deixar crescer demais. E ele cresce dentro da geladeira? Cresce dentro da geladeira. Tá. E inclusive o pão com a temperatura mais baixa, com mais lenta, ele fica mais saboroso o pão. Né? Perfeito. Essa fermentação rápida deixa o pão sem gosto, né? Que é o que são feitos nas padarias hoje em dia, né? Que é o miolo, aquele miolo fica muito branco, muito ele cresce muito rápido. Por uma questão econômica, ele precisa fazer rápido, né? E se você pão de padaria hoje, a maioria é congelado já. Pré-pronto, né? Pré-pronto, né? E aí a gente faz esse para dar aquele formato, ou faz bolinhas mesmo, né? E coloca a forma que quiser, ou em formas, que tanto faz, né? Certo. Bom, nós vamos começar aqui com a receita, com a farinha branca, o mosto e o açúcar. Açúcar é mascavo. Açúcar mascavo, Esse mosto tu não processou, né, Paulo? Não. Esse mosto vai ficar granulado no pão. Isso. Porque tu podes colocar esse mosto no liquidificador. Eu posso bater. Para que ele fique mais liso. Assim ele fica mais rústico. Eu vou botar o fermento biológico direto aqui, mas não tem problema nenhum. Pode-se colocar ele querendo ativar ele antes, um pouco antes. Como esse é o fermento biológico industrial, não tem problema misturar na massa. Claro que a fermentação, eu vou ter que deixar fermentar a massa primeiro, uma hora mais ou menos, ao dobrar de volume, e aí depois eu baixo ela e aí eu faço a moldagem e deixo crescer de novo dentro, ou no baneton, ou nas bolinhas. Só que da segunda fermentação não pode crescer mais de 2/3, ele não pode dobrar de volume. É bom que ele dê o salto dentro do forno para ele ficar com esse formato assim. Né? Porque se deixar ele... E sempre se usa a forma que nem tu colocasse? Não, isso é para quem gosta de dar esse formato, né? Esse se usa muito. Ou tu pode enrolar ele para massas muito hidratadas, muito moles, né? Porque senão ela esborracha. Ou você pode fazer ela mais seca, põe mais farinha. E aí tu pode fazer uma bolinha, ou pode fazer mesmo esse formato, ou de baguete. Esses menores são feitos uma bolinha. É uma bolinha na mão. E aí você corta. Não, isso aqui ele rachou sozinho. Ele rachou sozinho. E é a mesma massa. A mesma massa, por causa desse salto no forno. Como ele não cresceu totalmente, ele termina de crescer dentro do forno. Perfeito. Aí ele dá esse pulo e racha. Né? Vamos botar o sal, né? Uma colher de sal, mais ou menos, 10 gramas. Tá? Dá uma misturada aqui.
Se quiser colocar uma gordura, manteiga, óleo, azeite. Mas não muda o aspecto? Cada um muda o sabor, muda o gosto, né? Você faz o tempero como quiser, né? E a água aqui eu vou acrescentando mais ou menos ao olho. Sim. Porque tem a quantidade na receita aí. Pode usar cerveja, Paulo? Pode usar cerveja, né? Eu prefiro beber a cerveja. Prefere beber a cerveja? Mas dá um gostinho diferente ou já tem um... Dá, é porque o mosto ele vai ter um gosto muito acentuado, esse mosto aqui, né? Ele vai dar um gostinho de biscoito, caramelo, até cravo às vezes, dependendo do tipo de mosto que se usar. Você pode acrescentar algum gostinho diferente também. Tudo, tempero que quiser no pão. Botar pimenta aí, Pipe. Pode botar pimenta. Começou a falar. Eu botaria pimenta. Botaria pimenta? Eu Vamos botar? botaria pimenta. Eu vou contar uma coisa para os espectadores. Hoje eu recebi pelas redes sociais de uma amiga antiga, lá do Tribunal de Funcionários do Tribunal. Bota a pimenta aí, Pipe. Vamos ver. Né? E colocando o Pipe. Olha, esse pão vai ficar muito bom mesmo. Só que eu não vou poder comer ele hoje, porque não vai dar tempo. A Lúcia Aí já tá bom. Cunha, ela escreveu para mim hoje, olha, tem que lembrar ao Pimenta, que agora é o apelido dele, é o Pimenta, que ele não pode, ele esqueceu a lição da Marta Pedrizzi para ele, não colocar pimenta nele. Mas hoje não tem problema porque não tá quente. Hoje não tem bafo, hoje não tem bafo. Aliás, é uma coisa que eu aprendi aqui, né? Se tem um bafo, a pimenta não sai. Só comentar uma coisa muito importante na sova dependendo, se for fazer uma massa bastante hidratada, com bastante água, pode usar a batedeira, né? A sova é muito importante para desenvolver que chama as cadeias de glúten, né? É na sova que se desenvolve. Era muito importante para promover ficar forte. Os músculos. Ó, aqui ele já deu uma consistência pegajosa e agora nós vamos para a sova. Ó, sempre empurrando para fora. O Paulo, ele é o rei dos remadores lá no União. Então ele é o cara ideal para fazer essa sova. Essa não tem problema, né? Não tem problema nenhum, né? O braço já está preparado. Ele está preparado. Vai acrescentando a farinha até dar uma consistência. Quando ela começar a desgrudar das mãos, quando for feita a sova à mão, ele já está mais ou menos no ponto para deixar ela crescer, né? Pode ver que a massa, ela fica bem granulada por causa dos grãos do mosto, né? Sim. E vai sovando até ele dar toda a liga da massa. O Ricardo, o Paulo está amassando, está literalmente amassando a massa, né? Ele me diz uma coisa, lá no Cookies Beer, lá quando vocês elaboram esse desenvolvimento do pão, vocês utilizam também normalmente ou simplesmente já partem direto para beber e a comida feita? Não. A gente... Eles lá, sabe o que eles utilizam? Para fazer cuca. Cuca, é o reino das cucas lá. Na verdade, a gente, para fazer a parte quente da cerveja, demora ali 6, 7 horas, enfim, porque a gente acaba se enrolando. Então a gente aproveita para sempre fazer alguma coisa com a gastronomia. Fazer uma janta, enfim, vários pratos. E aí, para que todo mundo possa participar, a gente faz pão, a gente faz pizza, a gente faz a entrada, primeiro prato, inclusive cuca. Sobremesa, inclusive cuca. Mas é que a gente tem um mestre em cuca. O Juarez. Isso aí. Cuca com mamão, não é isso? Cuca com qualquer coisa. Mamão é a especialidade. Mamão é a especialidade dele. E é boa aquela cuca. O Juarez tá fugindo da nossa produção. Eu já convidei ele para vir aqui fazer cuca. Mas a gente tem que dar os créditos, não é só cuca. Ele cozinha muito bem. A massa que o Juarez faz é muito boa também. Ó, já dá para ver que ela não tá mais grudando na mão. E agora a gente pegou uma moda de pão entre os cooks, dos cervejeiros, com o levain, que é a fermentação natural. Cada vez um chega com seu pão e aí sempre tem pão. Sempre tem pão. Sempre tem pão. Eu tenho levado, às vezes, o que sobra da cerveja para fazer. E dá para fazer, inclusive, uma sopa muito boa. Deve ficar. É um creme. Eu uso, às vezes, para pizza também. Para pizza mesmo... também. Ó, aqui eu posso deixar ele agora aqui, vai para a primeira fermentação,
coloca numa bacia, numa bowl. Mas é rápido, até que você não fez tanta força. Não, é que a sova, para ela ficar boa, tem que ter mais tempo, né? Tem que ter mais tempo? Fazer mais tempo, para desenvolver mais Mas também não tem problema, você pode ter sova de preguiçoso também. É bom esclarecer para os ouvintes que esse mosto que a gente está falando é o bagaço, que é o primeiro mosto. Porque o outro é a da levedura, que também se faz pão, mas aí não é esse qual é a processo. diferença desse do outro? Porque esse aí tu pega os cereais que a gente usou, ou cevada, ou trigo, o que colocou ali para a primeira fase. E quanto tempo fica isso, mais ou menos? Agora aqui, ó, a gente cobre com saco plástico, né? Põe dentro. Por que é importante cobrir com saco plástico? Para ela não perder umidade, senão ele começa a ressecar, né? Deixa dentro do saco plástico. Se quiser uma fermentação lenta, pode botar na geladeira, pode ficar de um dia para o outro, sem problema nenhum. Geralmente é bom botar na geladeira? Não, se quiser, não é obrigado. Então agora aqui teria que deixar ele quase dobrar de volume, né? Ele dobra de volume. Tem que dobrar de volume, porque chama-se a primeira fermentação. E aí depois de passar essa aquele que nós trouxemos antes aqui aquele já estava na segunda fermentação. Já estava. Aí depois que dobrou tá no volume, forno, aquele que tá no forno. Aí eu pego, amasso ele de novo, não com muito cuidado, e aí eu dou a forma para ele. Aí é que eu coloco aqui, eu faço bolinhas, né? Eu faço baguetes, coloco em forma, onde eu quiser, e espero ele crescer. Aí ele não pode dobrar de volume. Tem que chegar a uns 2/3 mais ou menos. Aí ele tem que, para ir pro forno, para ele dar esse salto no forno, para acontecer isso aqui, ó. Para ele abrir a pestana. Se não quiser, né? Porque se deixar fermentar demais, ele vai dar um pão esborrachado. Ele não vai crescer, ele tem que crescer dentro do forno. Né? Agora aqui é esperar crescer, depois molda de novo, ou faz esse processo aqui, e forno 250 graus tem que ser forno tinindo pelo menos nos primeiros 20 minutos, né? Que aí ele vai formar essa casca. Nós iremos para lá. Mas, a próximo bloco, olha a quantidade de copos que nós temos aqui. Isso aqui o Ricardo, e cada copo desse é um tipo de cerveja diferente. E o Ricardo, que é o especialista, vai nos explicar por que tanto copo, por que tanta... Mas aqui cada cerveja deve ter um gosto diferente. Não é isso, Ricardo? Tem. No próximo bloco, o nosso sommelier Ricardo, sommelier de cerveja, nosso sommelier de cerveja irá levar aos nossos espectadores toda essa gama de elementos para degustar uma bela cerveja. Até já. Estamos de volta já com o perfume do pão. Já o nosso estúdio está todo ele perfumado com aquele pão que colocamos já no forno. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre cerveja. Copos. Por que tem tanto tipo de copo assim, Ricardo? Na verdade, Pipe, eu gosto de cerveja e não gosto muito de copo, mas vamos lá. Vamos lá. A gente estava tomando agora uma IPA. Sim. Cadê o copo? Aqui. Esse copo aqui é um copo para IPA. Cada copo tem, em tese, uma função. Por que esse copo é o copo que é desse para IPA? formato. Por que isso? Às vezes é até comercial. O fabricante da cerveja lança o copo, quando lança uma cerveja nova, para ter mais um produto à venda, enfim. Mas esse aqui tem tudo uma comercial, então? Não, às vezes, tudo não. Esse tem uma especificidade que é essa parte aqui mais estreita, que permite aqui essa retenção desses aromas, porque a IPA é uma cerveja muito aromática. Então ele já vai ter um bojo mais largo para que tu possa, uma boca maior, para que tu possa sentir esses aromas em função do Deixa eu suco. pegar aqui pegar a câmera que está com o nosso espectador, né? Que a tua mão é muito delicada e tomou conta do copo. Ó. Também vale salientar que esse copo também pode ser usado para cervejas irlandesas, aquelas cervejas com muita espuma, muito corpo, as stouts. Que a gente vai provar depois. Que é o que acontece? A stout tem uma espuma muito densa, muito grossa, né? Devido à adição de aveia e outros ingredientes. Então é uma característica dela. Então essa parte, a espuma cresce e fica nessa parte do copo ali, justamente no processo para manter os aromas da cerveja. Para manter temperatura e para manter o gás.
que é muito importante. Eu, na minha ignorância, já tinha reparado isso, mas não sabia por que era esse copo aí. Essa, por exemplo, que na falta desses copos... Você cerveja para as meninas, então? Não, essa aqui geralmente é usada para tomar, esse é um estilo belga, uma triple, A uma câmera tá 4. aqui, Ricardo. É uma cerveja que geralmente é uma cerveja com muito corpo e muito álcool. Então ele vai ter esse copo largo e muito aromática, para que tu possa sentir esses aromas e são as aproveitar cervejas trapistas, a cerveja feita por são as cervejas trapistas. Esse aqui, eu acho particularmente que esse sim tem uma função importante. Todos os demais... Esquece a mão direita. Todos os demais, se não tem o copo, tu pode usar qualquer copo, que não vai deixar de tomar cerveja, ela não vai deixar de ser boa. Mas o copo da cerveja Weiss eu acho que tem uma particularidade importante. É da Weiss, né? Para cerveja de trigo. A Weiss é uma cerveja de trigo. Cerveja de trigo. Por que ele é importante? O copo tem meio litro. Geralmente as garrafas de Weiss têm meio litro. A cerveja Weiss, uma característica dela é que ela tem levedura. Ela tem uma fermentação na garrafa. Então aquelas leveduras em suspensão e as leveduras que se depositam embaixo são importantes que componham no copo. Só que às vezes tu vê o garçom servindo, ele vem e vira toda a cerveja aqui e às vezes inclusive joga o gargalo lá dentro, aquilo vira uma nojeira. O correto é o quê? Preenche 2/3 aqui, o finalzinho, 1/3 da garrafa, tu vai movimentar para poder pegar todos aqueles sedimentos e complementar em toda essa parte com espuma. Olhem só a sofisticação que é servir bem uma cerveja. Ô Ricardo, eu algumas vezes na Alemanha, principalmente, também posso falar, a gente fala com os países, na Áustria, Bélgica também, mas eu já vi em copos de Weiss ser servida a cerveja bem elevada, assim, pela pessoa, pelo ser... É que a cerveja Weiss, ela também é uma cerveja Eu com muita já espuma. reparei isso na Alemanha, isso, né? É uma cerveja que tem muita espuma e ela é uma cerveja normalmente de verão, né? Uma cerveja muito refrescante, cerveja leve. E por causa do trigo, ela forma muito gás, né? Então, normalmente é isso, é para evidenciar a espuma e para tirar um pouco do Mas gás. aquele que tu viste na Alemanha era uma jarra. Não, copo, garrafa de meio litro, copo grande, mais uma assim, vez, bem alto, exatamente. Isso é para formar espuma, né? Ele pode ter agitado a garrafa antes, enfim, né? Algumas cervejarias têm a sua, chamou atenção, mas é importante. Na Weiss, porque Que a levedura seja limpa. Isso aqui é... Esse aqui para ninguém... Peraí. Esse é o ninguém roubar teu chopp. Esse é o tradicional caneco da Baviera, né? Das cervejarias da Baviera. Isso aqui essa tampa é para manter a espuma e para manter os aromas da cerveja dentro. Tem cervejarias como essa famosa, a Hofbraun de Munique, que eles têm bebedores cativos lá. Eles têm uns escaninhos onde cada um tem o seu caneco e aqui em cima, aloçado, tem a fotografia do dono do caneco. Esse aqui é teu preferido. Esse é do desesperado. Esse aqui acabou a cerveja, ele... Garçom, traz uma cerveja. Esse é o que tu prefere, para não ficar... Esses canecos normalmente são feitos de cerâmica, uma cerâmica típica lá da Baviera, e são normalmente muito bonitos, muito trabalhados, né? Por exemplo, esse aqui é um outro também, ó. Muito trabalhado. E como ele é para ele manter a temperatura, não se toma cerveja muito gelada lá também como se toma aqui. Lá se toma fria, mas não gelada, não congelante, né? O que é importante não é o copo. O importante é a cerveja. É a cerveja. Então, mas qual é o copo que você prefere? Se eu vou te servir lá em casa, qual é que tu gostarias que... Eu acho que um copo de cerveja coringa seria o Pocal, que a gente não tem aqui, mas ele seria mais ou menos nessa linha, um pouco parecido com esse aqui, porque ele vai se prestar para praticamente todas as cervejas. Porque se tu imaginar que tu vai fazer uma janta harmonizada com cerveja, diferente do vinho, que tem o branco e o tinto... Quem está comparecendo na nossa tela hoje é a Elaine Pilotti, que nós conhecemos, queridos amigos. Tá falando, também tá louco para tomar uma cerveja com a gente. Mas você sabe qual é que eu prefiro? Eu prefiro este copinho. O Caldeirato. Sabe por quê? Isso lá no Rio. Vai tomar um pilsen, um choppzinho pilsen. Porque a gente lá gosta de um chopp mais geladinho. E esse aqui, ele está sempre geladinho. E por que ele é geladinho? Porque é pequenos... Porque se ele esquentar, tu não consegue beber. Esse é o problema. Por isso que o copo é pequeno. Tá certo. É isso. Mas na beira do mar, calor,
Uma cervejinha gelada é bom, né? Com certeza. A gente, na beira da nossa praia lá de Atlanta. Na nossa condição aqui... Olha o Augusto Lourenço na televisão. Na nossa condição aqui, a gente não vai trabalhar com temperatura da cerveja como se faz na Europa. Mas se a gente for tomar uma cerveja a 0 graus, a 1 grau, vai te congelar as papilas gustativas, tu não vai sentir gosto de nada. Aquilo realmente é só para refrescar. Mas se eu tomar uma cerveja quente na beira da praia... Não precisa estar quente. Ela pode estar gelada, mas não precisa ser a 0 graus. Mas esse copinho é muito bom por causa disso. Ele vai manter. Vai manter. Mas... Porque nós não gostamos muito de cerveja lá, né? Não quase nada. Então, na beira... Tu conhece a máxima que diz beba menos, beba melhor? Tu já está bebendo melhor ou menos, já está trabalhando aí. Não, eu acho que eu concordo contigo que uma cerveja boa, como vocês fazem lá, claro, sem dúvida nenhuma, a temperatura não é importante. Importante que a gente diga aqui, falando em cerveja boa, que a gente tem na região sul, em Porto Alegre, inúmeras cervejarias, pessoal que sabe fazer muita cerveja boa, muitos profissionais trabalhando sério. Nós temos boas cervejarias. Excelente, maravilhosas. Premiadas, e às vezes a gente vê as pessoas preocupadas em querer comprar uma cerveja da Alemanha, uma cerveja da Bélgica, e as cervejarias estão aqui do lado. E se a gente imaginar que essa cerveja veio de lá, no navio, pegando calor, sacudindo, ficou ali no supermercado ou na distribuidora, e tu tem uma cerveja fresquinha, então vale a pena. O custo não está meio alto? O custo da cerveja, a gente paga um imposto muito alto. Porque já tu pode às vezes comprar uma cerveja que vem de lá, quase com o custo com preço melhor, porque aí tem subsídio, enfim. Olha, o confrade de alguns, Walter Matos, já falaram da Ghost, a melhor. A Ghost? Aqui a Ghost é fantástica. O Walter é nosso conhecido lá, né? Na verdade assim, lá no Cooks a gente... É uma vez para cada um fazer cerveja. Então, quem vai fazer cerveja hoje? O que mais fazem é o Paulo. Depois eu e a gente abre para todo mundo. Inclusive, quem não sabe e quiser aprender, sempre é convidado e a gente ajuda. Você faz curso lá também? Curso não, porque a gente não considera ninguém lá capacitado para ensinar a fazer cerveja. Mas a gente ensina. Não, nem como sommelier não tem condição de ensinar. Eu sei para trocar informação, enfim. Mas para dar aula, acho que a pessoa tem que realmente ser profissional. É uma vez por mês que você se... A gente se reúne todo mês e as pessoas aprendem a fazer porque participam e não é difícil. O difícil é tu criar a tua receita, mas fazer não é difícil. Podemos voltar a esse assunto dos copos aqui? Eu estou me lembrando no começo do programa que o Paulo falou a respeito da antiga cervejaria Brahma, onde ali na Cristóvão Colombo, onde é o Shopping Total, é o prédio tombado, inclusive uma parte da cervejaria. E no final desses tours pela cervejaria, tinha uma loja da Brahma maravilhosa em que tinha uns cálices, uns copos de cristal que não se encontra mais. Hoje as coisas ficaram nesse nível de de vidro e assim por diante, pelo volume, essa coisa toda. Mas era uma loja de respeito. Não se encontra mais esse tipo de souvenir de cerveja? Tem empresas que vendem, internet. E na verdade a história do copo na cerveja é interessante, que é assim. Isso, por isso tem um copo fino que nós temos aqui. Se bebia cerveja antigamente em copo de madeira, de couro e cerâmica. Estanho, bem antigamente. Não se via a cerveja que bebia até porque ela era muito feia. O estanho dá gosto, né? Na época não devia, porque ela era muito composto de ervas, ela era muito mais, com certeza, mais forte do que se tem hoje. E essa ideia de hoje de se misturar ervas, laranjas, isso não é de agora, na verdade é o contrário, né? Se misturava antes do lúpulo. Antes, a cerveja antes... era uma modernidade? Não, a cerveja nos primórdios era o malte, né? O trigo, a água e depois os glúteos, que eram essas especiarias que colocavam para dar mais sabor. Inclusive, na Idade Média, a igreja detinha o poder de vender kit cerveja. A igreja, kit Grutz. Como sempre, ela foi uma das... cerveja era feita nos mosteiros, né? Ela teve uma participação muito importante na evolução da cerveja, porque os mosteiros... Mas você disse que foram as mulheres que descobriram. Começou com as mulheres em casa. Aí quando começou a dar dinheiro, os homens tomaram conta. Falando das mulheres, por exemplo, o lúpulo entrou na cerveja em função de uma mulher. Uma monja beneditina chamada Hildegard von Bingen. E ela era estudiosa das ervas medicinais e o lúpulo, ele era usado
O lúpulo na cerveja, ele dá o amargor. O amargor e dá o aroma, dá o sabor também. E ele tem que percentagem? Depende da cerveja. Depende da Por cerveja. exemplo, O lúpulo é um conservante natural, né? É uma erva conservante natural. essa cerveja que a gente tomou por último aqui é uma IPA. E como é que a cerveja fica mais escura? Usando na produção um malte mais torrado. Ele mais escuro. O malte é o mesmo. O malte é o mesmo, só que ele é mais torrado ou menos torrado. Então, quanto mais torrado, mais escura ela vai ficar. Mas ele, quando torrar, ele dá um amargor maior? Não. Por exemplo, a stout, aquela torrefação, aí vai depender da maltearia e da técnica deles. Na stout, aquele malte ali e o processo da parte de mostura, enfim, e fermentação, vai te dar não amargor, ela vai te dar um chocolate, sabor de café, chocolate, nozes, enfim. E lá em casa, a Diana gosta muito daquela... Como é? Pilsen. Mouse Beer. Mouse E o que é aquilo? Por que ela... é a Pilsen que não deu certo, eles botam açúcar e A estragam. Mouse Beer, na realidade, a Mouse Beer até tem uma história interessante. Tem uma história interessante da Mouse Beer. A Mouse Beer, por que se fala hoje em dia, até me lembro no meu tempo de criança, que era a cerveja para mulher grávida. Porque essa cerveja, elas chamam os irlandeses, os escoceses chamam de milk beer. Porque ele era acrescentado lactose na cerveja para adocicar. Por que a lactose? Porque a lactose é um açúcar não fermentável, né? Porque se eu colocar açúcar depois para deixar a cerveja doce, ela vai continuar fermentando. A levedura, como ela é viva, ela vai fermentar. Então, se coloca a lactose, então por isso que chamava-se milk beer. O nome Mouse Beer é um nome comercial, né? E por isso que aí veio... Quer dizer que essa Mouse Beer é um veneno? É para amamentar. Não, é boa. É boa. Mas agora, aqui só voltou a este negócio comercial da cerveja e o número de cerveja. Aqui em Porto Alegre, principalmente em Porto Alegre, nós perdemos o hábito da cerveja escura, as cervejas industriais nos bares, não tem mais chopp preto, não tem mais cerveja preta, raramente tu encontra uma ou duas no restaurante, olha lá, né? Quando num bar, assim por diante. É a coisa mais natural que tem e gostosa é uma cerveja preta, um chopp preto, né? E nós não encontramos mais aqui. Calil, são aqueles paradigmas e aqueles rótulos que se colocam, né? Aqui se criou que cerveja preta tem que se tomar no inverno, assim como pizza tem que se comer de noite. É um absurdo, né? Por que pizza tem que comer de noite? É um absurdo. Não, esse troço da cerveja, o pior é quando chega num restaurante ou num bar e pede uma cerveja preta, no mínimo para misturar com uma branca, já que não tem muita cerveja, o cara vem, tem Mouse Beer. Eu fico furioso com esse negócio aqui. Põe um pouquinho, Mouse Beer não é cerveja, é o doce, é cerveja doce. Mas aí é que entra o problema. Do sommelier, que o bar não tem o sommelier. Tem o seu sommelier. Eu vou perguntar o seguinte: essa cerveja que vende naturalmente aí, que a gente toma bastante, ela é barata, ela é feita, não é feita com esses ingredientes, é feita com quais são os ingredientes? Na verdade, assim, a gente, no Brasil, a gente tem uma legislação que determina o que é cerveja e o que vai na cerveja. O Calil, que é do direito, temos um decreto 6871 de 2009, Calil. É verdade. Que ali vai te dizer o que é a cerveja. Lá nessa composição... Na Alemanha tem uma lei da cerveja. Tem a lei da pureza que... Eles lá não é mais obrigado, mas eles continuam utilizando. Aquela lei da Bavária. Que é? Só pode ter... 1516, que naquela época, na primeira lei da pureza, que o Duque da Baviera determinou, só podia água, malte... E essa lei foi escrita nessa cervejaria, né? Isso aí. Água, malte e lúpulo. Água, malte e lúpulo. E a cerveja tem 4 elementos: água, malte, lúpulo e a levedura. E, dependendo do estilo, mais o adjunto, que são as ervas, enfim, as belgas usam muito isso. Só que naquela época, o fermento, a levedura ainda não tinha sido descoberta. Porque ela se dava de forma espontânea. Aí era uma cerveja selvagem. Calil, nós vamos ter o próximo. Essa papo tá bonito, tá bonito. E nós vamos ter que abrir mais uma cerveja. Vamos tomar um stout agora. Sem dúvida. Aí, nós vamos aqui. E o pão já está quase pronto ali também. Então, com o pão ficando pronto, o nosso último bloco vai ser muito mais agradável, porque a cerveja será aberta de novo, porque nesse bloco nos esquecemos com os copos, nos esquecemos da cerveja. Mas vamos lá. Até já.
Pessoal, nós estamos voltando para o nosso último bloco, já lamentando, porque com esse perfume de pão e assado. Uma coisa, está maravilhoso o nosso programa de hoje. Eu vou poder sair para jantar, porque eu vou ter que comer pão. Agora, nós estamos estrategicamente colocados ao lado dos nossos convidados, o Ricardo e o Paulo, que eles vão mostrar uma diferença bárbara sobre qualidade de cerveja e sobre a stout que nós falamos e aquele copo que se mostrou mais no bloco anterior. Esse aqui, como falamos, né? Me diga uma coisa, muita gente gela o copo antes, precisa? Aquela história que a gente falou, que gosta de tomar cerveja congelada, né? Já te explico. Então, aí esse copo aqui é para stout, justamente para a espuma, que ela é uma espuma densa, ficar nessa parte. Então, vou mostrar como serve, dá uma inclinadinha no copo. Ó, pode ver que a espuma já começa a crescer. Que beleza. Vai surgindo a espuma, ó. É uma espuma bem densa, bem encorpada, ó. Tá aí, Calil, ó. Que beleza, hein? Daí, né? Que coisa. Deixa pro Calil que quer provar uma cerveja. Já vou levar a fama, né? Já vou levar a fama, mas com carinho. Saúde, minha gente. Pra gente. Quer ver uma coisa, Calil? Vamos comparar agora. Só ele que ganhou. Pipe aquele lá, o Pipe lá. Pipe, vai, Pipe. Qual? Esse aí. Nós vamos aqui. Tu sabe que essa cerveja do Paulo aí, essa é feita pelo Paulo, né? Essa é uma Alt Meio, né, Paulo? É uma Alt Meio. Essa com aveia. E ela Alt Meio, Por que ela fica mais doce? Não, ela não é. É isso aí que existe às vezes uma confusão. Ela não é adocicada, ela tem corpo. Olha e o corpo dá a sensação de dulçor. Sentiu o aroma de café? Dá pra gente, então, em vez de tomar café, então, de noite... Pode, ó. Isso aqui com a sobremesa de chocolate, ou uma coisa assim... Essa cerveja, ela vai bem, por semelhança, com o tiramisu, que tem chocolate, né? E por corte, por contraste, com uma cheesecake de morango, por exemplo, que vai ser mais ácido. Aí tu toma essa cerveja, é maravilhosa. E também acompanha defumados, assados. Assim. Ela tem um pouquinho mais de cor. Então é uma cerveja excelente para finalizar. A sobremesa, então, é excelente. E ela é mais escura só por quando tu tostaste... Se adiciona uma quantidade X lá, isso aí é calculado na receita, de maltes escuros, né? De maltes? Além daquele tem maltes escuros. Além daquele malte que a gente usou aqui, que era de uma cerveja clara, tem maltes que são maltes torrados, tem vários níveis de torra. E você já compra ou você torra? Sim, a gente compra. Ou pode torrar em casa, que dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Né? Mas hoje em Porto Alegre já existe... Tem lugares para se comprar. Tem uma distribuidora excelente, tem uma loja, tem várias outras, né? A gente tem aqui em Porto Alegre, acho que é a maior distribuidora do Brasil de insumos para amigos cerveja. É verdade? Especial. E esse nosso malte vem da Argentina ou nós já produzimos alguma coisa aqui? Já se produziu uma cerveja aqui totalmente gaúcha, com insumos do Brasil. Que foi feita aqui em Porto Alegre. A maltaria aqui na Voluntários da Pátria. Mas é bem complicado, principalmente pelo lúpulo, que ele é de regiões frias, mas já tem se produzido aqui. Que o lúpulo é uma florzinha, é uma flor, né? E é bem complicado de se chegar no nível... E a produção do lúpulo já estão produzindo aqui no Brasil. Não, já estão fazendo. Vamos fazer uma experiência. Larga a stout aí, e aí vocês vão entender por que essa cerveja tem que ser gelada. Eu trouxe aqui, eu não vou dizer que cerveja é, por uma questão ética, porque essa cerveja aqui, nos últimos 10 anos, ela está entre as 10 mais vendidas no mundo. Sempre. Brahma? Não é Brahma. Tu sentiu o aroma dela? Ela tá quente. É horrível. É ruim? Tá. É ruim? Essa é uma cerveja, porque na nossa legislação, tu pode usar até 45% de grãos não malteados. Aqui se usa milho. Milho, arroz. Já não uso mais, eles usam extrato, que é uma outra coisa para ficar mais barato ainda. Mas nunca usaram repolho, aquele cheiro da Brahma, repolho não vira cerveja. Aquilo é mito. Aquilo é bobagem. Mas isso aqui, e eu não vou dizer que é ruim pelo seguinte, o que ela se propõe, ela é maravilhosa. Porque ela é... Saciar a sede. Ela está entre as 10 mais vendidas do mundo há anos. E para vocês terem uma ideia, esse estilo de cerveja representa 98% da cerveja consumida no mundo. 2% não é cerveja comercial. Mas a diferença é do dia para a noite. Então assim, se tu não tomar ela estupidamente lá, tu não consegue beber essa cerveja. Ricardo, esse é o problema. Mas o nosso mundo tem camadas de pessoas.
E o mais pobre não pode menos tomar. ou mais. Não, mas não, é aí que é a questão. Essa cerveja aqui no restaurante ou no bar, ela vai ser uma cerveja mais cara. Mas, por exemplo, se tu for aqui no bairro Anchieta ou procurar qualquer cervejaria na volta aqui, hoje em dia eles têm os blowers, eles têm as garrafas para levar. Isso. O litro da cerveja, ele custa um pouquinho mais caro. E aí eu volto de novo no que eu sempre digo. É melhor beber menos e beber com qualidade do que beber em quantidade de uma coisa que não é boa. Nós já tivemos um programa aqui que o pessoal da For Beer teve aqui, já nos trouxe, nos indicou, como é que se chama isso? Growler, né? Bonito aquilo ali para comprar e levar para casa e voltar. Vai na cervejaria. Isso, é interessante. Tem algumas cervejarias que vendem um litro a 15, 20 reais. Né? O cara que toma essa cerveja, ele não toma uma. Ele gasta 20 reais porque ele toma 4, 5. a cansar. Né? Porque ela é uma cerveja feita para isso. Então, assim, não é por falta de condição, não é isso. Eu te entendi bem agora. O espectador, eu tenho certeza também então, que entendeu. Menos com mais qualidade. Paulo, o teu pão não vai queimar? Não, vamos tirar ele ali agora. Vamos tirar esse pão. O Guido Gissen, que casualmente também é remador, que nós conhecemos em algum lugar, né? A stout é mais saborosa. Aqui, para fazer com carne de panela não tem melhor. Aliás, o Guido, vocês tinham que convidar o Guido para ele vir aqui fazer um jantar de comida belga. Interessante. Guido e o Valcir, os dois. Olha o pão, tá quente. Olha o pão, mas que beleza. Olha aí, gente. Tirar essa cerveja ruim daqui. Olha. E esse pão se queima, se pode comer quentinho? Não. Tu tem que deixar? É bom deixar. Aliás, o pão não se deve comer ele quente, tem que deixar ele esfriar uma meia hora mais ou menos. Então esse aqui já está pronto. Esse aí já foi feito de manhã. Então a gente pode passar uma manteiguinha ou o que é o melhor para ti? Manteiga, geleia, qualquer coisa fica uma delícia. Você também faz geleia, né? Faço. Pro presunto crudo, né? Ou qualquer coisa assim, um queijinho, acompanha. Então vamos experimentar aqui. Calil, hoje tu almoçou, Calil? Hoje eu cheguei hoje comendo um salgadinho, porque eu tava com uma fome bárbara e sabia que nós íamos ter pão, mas não sabia que a gente não levou ferro. Por favor. Eu vou engordar nesse programa, tomando cerveja e comendo pão. Vamos experimentar para ver se você sabe fazer pão mesmo. Paulo, isso aqui é interessante. Qual é a harmonização? Para ele descansar na grade. O melhor harmonização de uma cerveja? Aí assim, não existe uma regra para harmonização. O importante é tu conhecer quem tu vai atender, né? Para poder saber o que tu vai fazer. E tu nunca vai agradar todo mundo. Mas na mesma linha do vinho, se a gente for do mais leve ao mais encorpado, né? Tu vai conseguir fazer uma harmonização bem tranquila com cerveja. Perfeito. Então, se tu pegar uma cerveja dos estilos Pilsen ali, que é uma cerveja mais leve, ou nessa linha, tu vai entrar com os alimentos mais leves, tu vai começar sempre do mais leve pro mais alcoólico, mais encorpado. Eu gosto da Weiss. Da Weiss? Com o que harmoniza? Com o que tu quiseres. Aí que é o detalhe. Tu tem que, a que a gente tem que entender na harmonização, assim, eu posso criar e te dizer com o que vai a Weiss. Assim, tu vai tomar a Weiss com o queijo, com o pão. Não tem problema. Meus parabéns, tá maravilhoso. Falar um detalhe aqui, ó. Vocês viram que eu coloquei ele em cima de uma gradezinha, o pão quente, porque ele tá saindo umidade do pão. Então é bom deixar num local assim para ele ventilar, para ele não amolecer logo em seguida e não criar umidade nele. Esse pão dá para fazer ele congelar e depois descongela um pouquinho antes de comer, tira ele do freezer e coloca num forninho. Ele fica crocante de novo, como se estivesse novo. Inclusive o mosto, se alguém tem algum amigo de cervejaria ou consegue mosto, pode congelar também para usar na medida do... Aliás, a Ana da Barbarella esteve aqui e nos deu uma amostra de um pão novo que ela está começando a vender, que é pronto e congelado. Não é congelado. Não é congelado, exatamente. Ele é pronto, mas ele é conservado no vácuo. E eu levei para casa um pacotinho que ela me deu. Maravilhoso aquele pão. Ana, meus parabéns. Parabéns porque aquele pão nós temos feito lá em casa e ficou muito bom. É um pão semi-industrial, na verdade. Ele é feito ao natural e colocado a vácuo hoje tá muito na moda. E ele é com a fermentação natural, com levain. Natural. O pão com fermentação. Esse aqui não é com fermentação natural. Isso.
mas dá para fazer com fermentação natural. O pão com fermentação natural é outro departamento. É o mesmo assunto que nós estamos tratando aqui da cerveja industrial e da cerveja artesanal. Claro. Um outro sabor, é um outro gosto. Nessa linha nós temos cervejas. Inclusive o pão com fermentação natural, já existem estudos que ele é muito mais digestivo, né? Inclusive já estão falando até para pessoas que têm problema com glúten, dependendo do grau, porque a fermentação natural quebra as moléculas, as cadeias de glúten, né? E torna ele mais digestivo, né? Mais saudável. E o que mais tu pode nos falar sobre cerveja? Tu é o cara. Da cerveja? É importante que a gente tenha um conhecimento mínimo para ir na linha do que eu falei lá no início, para saber qual cerveja que a gente gosta e o porquê. Então, assim, existem 3 básicos estilos de cerveja: as ale, as lager e as de fermentação natural. A lager é a mais consumida. A lager é essa pilsen. A nossa espectadora Kátia queria experimentar o maravilhoso pão. Mas de qualquer maneira o pão, nós estamos experimentando, tu estás perdendo muito, Kátia. Infelizmente não está aqui no estúdio, que nós vamos fazer. Mas tá bom. Mas ela pode participar de algum dos encontros cervejeiros lá do Cooks. Sem dúvida. Esse aí tem pão, né? De braços abertos. Mas falando a respeito da isso, é uma coisa. Interromper, mas Uma coisa importante só se comentar, né, a respeito das lager e das ale. O que é uma cerveja lager, né? Que é uma cerveja de baixa fermentação. Certo. E a cerveja ale é de alta fermentação, né? Significa que a de baixa fermentação é uma cerveja que vai fermentar a temperaturas abaixo de 12 graus. A levedura se deposita no fundo do tanque de fermentação. E a cerveja ale, a levedura se deposita na parte de cima. E a temperatura... Isso é por causa da temperatura? É uma levedura que se desenvolve melhor em temperaturas de 18 graus, de 15 a 18 graus até 25, 22 graus, né? O que são as cervejas ale? São as cervejas assim para serem consumidas mais rapidamente. Elas têm pouco período de maturação, elas são muito mais frutadas, né? São as cervejas um pouquinho mais densas, um pouquinho mais fortes, não seria bem o termo forte, mas é uma coisa, você toma e ela te sacia logo rapidamente. As cervejas lager, elas são as cervejas que caiu no gosto geral do mundo inteiro, né? Que dão ela é mais produzida também. Industrialmente sim, porque ela é mais leve, mais fácil de consumir, né? E agora a gente tem uma cerveja que virou a cerveja da moda. A gente teve o tempo da IPA e agora está na moda a Sur. São as cervejas azedas. Chamam de sour, Sur. Azedas ou amargas? Azeda. Inclusive na Alemanha tem uma que é muito famosa, que é a Berliner Weisse, que ela é feita para se tomar com uma calda de chocolate. De tão azeda. E agora tem se feito muita cerveja nessa linha. Descobriu não, sempre se soube que é uma cerveja leve, é uma cerveja com bastante drinkability para beber em mais quantidade, porque, por exemplo, uma cerveja trapista tem 11,5%. O que é uma cerveja trapista? É essa que, para receber a denominação trapista, tem que ter sido feita segundo os critérios daquele monastério. Então nós temos no mundo hoje, são 6 monastérios que podem usar o termo trapista, só 6. Senão, no máximo, vai constar ali estilo abadia, que não chega a ser uma trapista, mas ela é feita segundo aquele estilo. E qual é o país mais sofisticado na cerveja hoje? Eu vou viajar. Tá. Aonde que eu vou beber a melhor, a mais sofisticada? Aí que é o legal, a cerveja, ela é multi, porque para tu fazer uma cerveja aqui no Brasil com ingredientes da Alemanha, é só tu pegar os ingredientes e fazer. Mas a gente tem 4 escolas. Escola alemã, escola britânica, a americana e a franco-belga. Cada uma vai ter o seu estilo. Os americanos é tudo mais. E aí, gente, quando se pensa numa cerveja com bastante amargor, bastante lúpulo, cai para a linha dos americanos. E o que tu me diz da cerveja inglesa? Que é uma cerveja inglesa, ela não vai pro gelo, não tem pressão, não é? Não, uma cerveja maravilhosa. Por exemplo, a Stout, que a gente provou aqui, é uma derivação da Porter, que era uma cerveja inglesa feita para os estivadores. E as ales, antigamente na Inglaterra, a cerveja era chamada de ale. E depois que passou a ser, hoje em dia, inclusive, alguns têm uma campanha para resgatar a verdadeira ale.
Então a cerveja deles são excelentes. E quais são os maiores produtores hoje de uma boa cerveja? Cerveja? Se eu quiser viajar, a cerveja mais vendida no mundo? Chinesa. Não, tem muito chinês, mas é verdade. Não pode ser. As melhores cervejas do mundo. Se eu for viajar, onde é que eu vou viajar para tomar cerveja? Não precisa viajar, vai aqui. Vai ali no Barrancheta, tem uma cerveja. Vai no Barrancheta, vai em qualquer lugar aqui em Porto Não, Alegre. mas eu não quero tomar aqui, eu quero tomar... Viajar? Eu iria para a Alemanha. Depois a Bélgica. Estados Unidos tem excelente cerveja, mas um outro estilo. Não é só de cerveja. A Bélgica tem excelentes cervejas, né? Os Estados Unidos hoje, me parece que Você andou viajando, mas onde é que tu fosse agora? Não, agora ultimamente foi Espanha e Portugal. E Espanha e Portugal não tem cerveja? Tem, mas eles não têm essa tradição. Não tem qualidade? Não, tem cervejas boas. Tem 2 ou 3 marcas. Aí entra a influência da igreja. Aí da igreja? Claro. O que acontece com a igreja? Na volta da igreja, o que produz a região é o que eles bebiam. E o que eles estimulavam a produzir e ensinavam. Então, onde tu tem um terroir propício ao vinho, se desenvolveu o vinho. Em locais que não foi propício para as castas, para produzir uva, se toma cerveja. O melhor malte vem de onde hoje? Depende. A gente usa muito malte alemão, muito malte belga, usa Pilsen aqui da Argentina, que é muito bom. O Brasil produz cevada para cervejarias, mas não dá conta. Não dá conta? Não tem quantidade suficiente. Né? E aqui no Rio Grande também se produz alguma coisa? Cevada? Produz tudo, mas ainda não com uma condição... Eu vi alguma coisa sobre lúpulo. Se a gente imaginar o seguinte, Pipe, a cerveja entrou no Brasil lá por 1808, por aí, quando a família real veio para cá. Em 1700 a.C., lá no Código de Hammurabi já se previa que a cerveja intragável, o cervejeiro seria afogado nela. Então olha... É verdade? É verdade. Então olha a diferença que a gente tem. Mas o intragável não é questão de gosto? Não, naquele caso lá não. Naquele caso tinha alguém que experimentava a cerveja e se não gostasse... Mas aí tá na hora da gente afogar o cervejeiro da gosto. Não, a cerveja é boa, muito boa. Joreza, brincadeira. É que a cerveja, a Pilsen é uma cerveja... Na minha opinião, se quiser saber se a cervejaria é boa, prova a Pilsen deles. Por exemplo, a IPA é uma cerveja extremamente amarga, extremamente lupulada, em regra. Aí o que os cervejeiros, alguns fazem? Bota lúpulo. Aquilo impregna na tua boca, fica aquele amargor, às vezes persistente, e não sai. O lúpulo é muito importante, né? Importantíssimo. Para dar aroma, para dar sabor, mas na minha concepção, a cerveja tem que ser equilibrada. Ela tem que ser amarga, mas no final ela tem que limpar a boca, ou seja, tu tem que estar pronto para tomar o outro gole sem aquele residual. Senão tu vai passar 2 dias sentindo o amargo e aí não... Como na harmonização. As cervejas bem lupuladas são cervejas boas para limpar a boca. As IPAs são boas cervejas para limpar a boca. Mas elas, por exemplo, se for alcoólica, já não se presta para comidas que são muito apimentadas, porque quanto mais álcool, mais tu eleva a pimenta. Perfeito. E aí, para vocês que... Pipe toma cerveja. O Calil, que é um apreciador do vinho, não existe comida que não tenha uma cerveja adequada para harmonizar. Diferente do vinho. Perfeito. Ricardo, Diferente do vinho. foi, sem dúvida nenhuma, um grande programa sobre cerveja. Nós vamos, daqui a pouco, buscá-lo de volta para fazer alguma comida com cerveja. Ótimo. Né? Eu acho que mas foi maravilhoso. É o compromisso que nós levamos para o nosso espectador. Muito obrigado. Segunda-feira nós estamos de volta com o nosso amigo Rogério Aloysio. Rogério Luiz, que ele vai fazer comida italiana. Nós estamos de volta aqui com ele. Prometendo uma nova rodada de cerveja e gastronomia nos próximos eventos aí. Um bom fim de semana para todos e até segunda-feira. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.